entendeu? A gente tem que continuar o processo. Vamos continuar, Até o final do ano, essa barriga já secou, esses flancos já secaram e esse peito já secou. Aí a gente vai ver o que tem de sobra de pele. Mas o importante é que você está no processo certo. 16 anos de idade. Se apresenta para aí, galera. Galera, prazer, meu nome é Rick Vernati, eu vim da Bahia. Cidade de quanto tempo? Não entendi. Mora numa cidade de quantos habitantes? 5.000 habitantes, inclusive o pessoal falou que o tiozão era IA. É que na verdade é o seguinte, pessoal, quem me acompanha no Instagram sabe. De vez em quando eu seleciono algumas pessoas para eu cuidar pessoalmente. Geralmente não passa de 10 pessoas, porque eu não tenho tempo. Mas eu gosto de continuar a prática clínica. E ele foi um dos 10 selecionados. Ele mora numa cidade de 5.000 habitantes. E com 16 anos de idade ele pesava 140 quilos. Imagina um garoto com 16 anos de idade pesar 140 quilos. A mãe dele ia lá conferir todos os dias se ele estava vivo ou não durante a noite, porque ele tinha crises de apneia. E olha o quanto ele já secou. Tá pesando quanto agora? Hoje eu acho que é 93, 94. Faz um do bíceps aí. Como já melhorou. Cara, o obeso morto, mostra de costa, como já melhorou. Agora, o que nós estamos trabalhando? Agora que eu estou trabalhando nele, eu preciso fazer com que ele continue secando essa região dos flancos, vire de frente. A gente está continuando secando o peitoral, ainda tem gordura no peitoral para tirar e ainda tem um pouco aqui. Até o final do ano, mais ou menos, esse peitoral já está seco e aí a massa muscular que nós vamos colocar vai tirar essa sobra de pele, então essa pele vai esticar. Então a ideia é fazer isso aqui, ó, no peitoral dele, ó. Daqui 5 meses mais ou menos, fazer isso aqui e pegar isso aqui e fazer isso aqui, ó, secar isso aqui. É um processo, só que ele tem 18 anos. Aí o que acontece? 20 anos. 20 anos, ele tem 20 anos. Aí o que acontece? A ansiedade dele bate forte. Eu falei para ele, calma. Porque, vamos fazer um renuvo aqui, não vamos fazer nada, não precisa fazer procedimento nenhum. A juventude, aliado à disciplina dele, porque ele é um garoto muito disciplinado agora, da mesma forma que ele era extremamente disciplinado para comer, agora ele é uma pessoa extremamente disciplinada na atividade física, a disciplina vai fazer com que ele melhore. Tiozão, deixa eu te contar rapidão, na minha cidade tem limite para você fazer esteira. No caso é 20 a 30 minutos. É pesado, velho. Eu acordava 4 horas da manhã para gravar vídeo. Porque eu amo isso aqui, tanto que eu já fui monetizado com Free Fire, eu era influencer de Free Fire, trabalhava como editor profissional, trabalho também, thumb maker, tudo, e sempre fui apaixonado por isso. E perdi os canais e minha mãe deu uma palavra para mim assim, filho, talvez não era para você ser influencer de jogo, mas sim transformando vidas. Eu falei, caramba. Fala bem, hein? Fala. O moleque fala bem. E mano, eu subia, não é mentira, tem vídeo, eu subi no morro sozinho, eu subi um morro de 10 quilômetros todos os dias, era 300 Pra fazer cardio, porque não podia fazer cardio na esteira da academia. Isso. Meu irmão, quando a pessoa quer e acabou. Quando quer, faz. Tamo junto, Vamos continuar, só o caminho, a gente tem muito processo ainda para fazer. É nóis. Valeu? Então troca de roupa aí, depois a gente vai conversar um pouquinho, tudo. E filho, puxa um treininho dele aí, e tá com ele aí para ele fazer um treininho. Reginaldo também, que já passou aqui pelo O canal. Reginaldo já passou pelo canal, para quem não conhece, não lembra do Reginaldo, nós conseguimos um médico para ele fazer retirada de pele, era um obeso mórbido, o Reginaldo. 190 quilos. Chegou a pesar 190 quilos. E aí, fruto dessa obesidade, coloca a imagem aqui, Pedrinho, dele, como é que era. O resultado foi uma sobra de pele tremenda. Mostra como ele estava de pele e olha como saiu as peles. Olha como melhorou. Inclusive, nós conseguimos o médico, e eu vou deixar aqui novamente o meu agradecimento para o médico, doutor Rafael Pacanaro. Dr. Rafael Pacanaro. Vou deixar o Instagram aqui do Dr. Rafael, porque ele fez esse processo inteiro aqui, ó, a pedido meu, totalmente gratuito, para apoiar o garoto. E olha como melhorou a estética do menino. Sabe por quê? Porque às vezes você escapa da obesidade, mas você não escapa dos efeitos colaterais que a obesidade te causa. E um dos efeitos colaterais, bota a mão na tua consciência se você ainda não perdeu peso. Tem muita gente, É que você perde o controle, você perde o controle sobre o seu corpo, e aí o seu corpo precisa acumular gordura, porque você não tem mais controle dele. E o que você vai? Você vai esticando tua pele, você pode emagrecer. A pele não volta. A pele não volta. Vai voltar a desse garoto, porque ele era um garotinho de 16 anos, e aí a gente pegou ele rápido, e a gente está fazendo um trabalho rápido nele. Mas do Reginaldo já não deu mais, porque o Reginaldo bateu 190, 140 contra 190, são mais 50 quilos. Tá aí. Estética, voltou a estética, voltou a autoestima, e agora ele pode continuar o sonho dele, que é competir no fisiculturismo. Uma coisa que eu falo para todo mundo que está no processo de emagrecimento, que seja uma mensagem. Reginaldo, tenho muito medo de emagrecer e ficar flácido, tenho muito medo de fazer dieta e ficar com muita pele. Cara, não deixa esse medo te parar. Porque hoje,
apesar de ter vivido com excesso de pele durante 3 anos, eu tinha qualidade de vida, eu conseguia encontrar a roupa que eu queria, eu não tinha mais nenhum problema de saúde. Você não ia morrer. Não ia morrer, só ficou a questão da pele. A cirurgia foi, resolveu, e eu tenho um sonho de daqui 1 ano e meio, mais ou menos, competir no fisiculturismo. Vai competir, a gente vai estar lá torcendo por você. Tamo Reinaldo. junto, Renatão. Parabéns. Obrigado por tudo, viu? Pessoal, hoje nós temos uma visita aqui de uma pessoa que muitas pessoas conhecem no Instagram. Ele não é uma pessoa comum do YouTube, mas nós vamos apresentar para vocês, que é o Mamute. Quem é o Mamute? O Mamute é outro camarada que está na luta por emagrecimento, meu amigo, que eu tive a oportunidade de conhecer através das redes sociais e que ele faz um trabalho incrível na rede social dele, mostrando a sua luta diária para emagrecer. Então ele é muito realista, ele fala da dificuldade, da luta, da dor, do cansaço, mas sempre com muita coragem, com muito ânimo, com muita determinação, com muito bom humor, ele leva isso muito bem. O XJ, que é uma figura conhecidíssima de todos, talvez seja a figura mais conhecida na luta para emagrecimento aqui no Brasil, talvez ele e a Jojo Todinho sejam as duas pessoas, Jojo Todinho na figura feminina, Gordão da XJ na figura masculina, ambos lutando para emagrecer. Jojo já tem outro físico, já é um case já consolidado de sucesso, mas a Jojo fez cirurgia bariátrica, o XJ não fez. Então o XJ está na luta e talvez ele se torne um ícone dos 350 quilos, chegar a um corpo saudável sem bariátrica. Ele tem esse sonho. Ele ainda sonha em não precisar de fazer a cirurgia bariátrica. E posso falar, se ele conseguir sem a cirurgia bariátrica, vai ser melhor ainda para ele. Porque cirurgia bariátrica gera um monte de efeitos colaterais. E se ele escapar da bariátrica, melhor ainda. Vamos conversar com o Mamute, entender se ele tem o pensamento de fazer a bariátrica, se ele não tem, como é que está o processo de emagrecimento dele. Ele ainda é gordaço, tá, pessoal? Não pensa que ele é magro, ele é gordaço, mas ele chegou em 300 quilos. E agora já está pesando bem menos. Vamos ver quantos quilos ele pesou, tudo. E quem sabe a gente não tem uma visita surpresa do XJ. O XJ prometeu de vir aqui, mas ele está viajando. Vamos ver se ele consegue chegar a tempo. Vamos dar uma ligadinha pro XJ? Use o cupom CTRC e garanta os melhores preços e descontos na melhor marca de roupas, que é a Alphacô. Corre no site agora. Bora melhorar essa vestimenta, ficar no X. Mamute, mas o problema, sabe dá o que um oi pro pessoal ali, ó. Manda um salve pro pessoal, pessoal que não te conhece. Você não é um cara muito do YouTube, você é um cara mais do Instagram. Seja muito bem-vindo no nosso sem treinamento. Uma honra inenarrável. Inenarrável. Você veio de onde? Recife. Eita, rapaz. Comedor de cuscuz e chá. É bom demais. Veio de Recife pra cá, chegou quando? Cheguei ontem. Só vou passar hoje mesmo. Hoje, rapidinho. Vim fazer um podcast. Vim aqui também a convite seu, do Julião. Seja bem-vindo, meu irmão. Agradeço demais. Eu cheguei aqui perguntando pra ele, fez boa viagem? Ele falou, Renato, o que você falou pra mim? Você nunca deve perguntar a um gordo sobre a viagem, mas sim quem veio do lado do gordo. Você leva numa boa entrar no avião, olhar? Porque você entra no avião, a galera já te olha com medo, né? Do tipo, meu Deus, vai, não me permita que ele seja o meu... Tem gente que já começa a orar, cara. Tem gente que já começa a orar, ficar gelada. Pelo amor de Deus. Eu entro brincando, Cariano. Sinceramente, eu adquiri uma casca muito grossa. Você sabe que esse é o maior trauma do XJ, né, velho? De todos os traumas do XJ... Ele chorou recentemente, não foi? Porque a mulher demonstrou desprezo pra ele no avião, né? Você já deve ter sentido isso, óbvio. Olha, já senti. Todavia, eu te digo que desde a minha adolescência eu realmente adquiri uma casca bastante grossa. Claro que cada mentalidade é uma mentalidade. Freud talvez explique, né? O gordo, ele se expõe, ele se projeta para justamente se defender antes. Ele é o primeiro a fazer piada dele mesmo, como forma de proteção. Mas do fundo do meu coração, meu pai já não tem muito humor. Eu sorrio de mim mesmo de gargalhar e de passar mal, cara, com as situações. Tá. Eu aprendi a lidar com isso de maneira muito leve, realmente. Mas não tem como de vez em quando não sentir dor por algo, por alguma coisa, né? Talvez, vamos lá, eu tô com a mamutinha tá aqui, mas vamos dar um exemplo. Talvez alguma rejeição no passado. Tá. Acontece, não acontece? Né? Alguma rejeição, alguma coisa mais específica ou outra realmente sente. Todo mundo sente, né? Quantos quilos você chegou a pesar? 300 quilos. Hoje tá Eu pesando? tenho foto com 290, só que eu ainda fui começar a emagrecer uns 3 meses depois, uns 300 quilos. Você tem o quê? 1,73 m mais ou menos? Nada, 77, 1,77 m?
Geralmente pode medir. Vamos lá dar uma O olhada. gordo geralmente vai encolhendo, porque vai enlarguecendo, a gravidade diminui, né? No seu peso atual, na sua altura, vamos ver quanto você está pesando. Vamos nessa? É bom você tirar o tênis, depois a gente te ajuda a colocar. Até porque você não vai treinar de tênis, né? Esse tênis aí é um tênis complicado para treinar, né? Agora, pode subir. Então já que é pra deixa eu tirar pelo menos isso. Pessoal, morre de rir, né, meus pesagens? Porque eu chego com esse peso e tiro a sandália. A turma gargalha. Pô, você vai tirar a sandália, vai fazer diferença do quê? Psicológico faz. Não pra mim faz. Pra você faz. 226 quilos. Olha aí, o almoço de ontem. 226. Almoço de ontem. Almoço de ontem. O almoço de ontem. Sobe de cá, olhando para frente, para a parede. Para lá. Se estica bem. Rapaz, o cara tá medindo uma mamute, velho. Isso aí. Como é que estica? Já deu, pode descer. Também não deixa. Pode descer. 74? 1,74,3. Foi. Não, mas fica tranquilo que eu acho que uma única pessoa em toda a história de a gente medir, ele não acertou aí a altura, não é verdade, Maurício? Só todo mundo falava pra mais. Todo mundo fala pra mais, relaxa. Mas isso é O Batista chegou aqui falando que ele tinha 1,80 de altura. 1,80, velho. Eu falei, meu Deus, você não tem 1,70, velho. Você não tem 1,70. 63. 226 quilos, você chegou a pesar 300. 300, então nós temos uma perda aí de 74 quilos. 74 quilos em quanto tempo? Isso tá variando. Ontem eu pesei em Recife, antes de ontem eu pesei Não, 205. um cara como você, variar 3 quilos para cima ou para baixo é normal. Por conta da sua massa corporal muito grande, uma ingestão maior de líquido já... Olha, meu pesando pico, 64 quilos em meu quanto? pico máximo foi final 2022, para início de 2023, uns 300 quilos. Eu tava em casa, eu lembro até hoje, velho, eu tava mal pra caramba, cheguei e tava num pântano escuro. Eu sempre falo que obesidade sedentarismo é isso, né? Você vai se afundando. É um pântano, porque ninguém quer ser gordo. Alguém quer ser gordo? Não. Né? Se bem que tem uma galerinha na internet que adora lucrar em cima disso, né? Mas ninguém quer ser gordo. Ninguém quer ser gordo, tanto é que a galera depois vai e faz bariátrica. Faz bariátrica. Eu digo que assim, todo mundo quer sair, mas depois volta e se afunda cada vez mais. É o efeito sanfona. É um pântano, cara. Mas ninguém quer ser gordo. Eu tava no meu aniversário de 2022. E eu tava em casa, meu aniversário, veja só, eu já cheguei a fazer festas grandes e tudo mais. Nesse dia eu tava completamente no meu pântano, na minha caverna escura. Minha mãe foi lá com um bolinho. A mãe sempre vai querer fazer um agrado pro filho. E por volta de 9 horas da noite, nos ligam, meu sobrinho tá nascendo. Meu único sobrinho, não tenho filhos ainda, quero, é um dos meus maiores motivos na vida, ter filhos e tudo mais. Só que meu sobrinho nasceu no dia do meu aniversário e na hora que eu nasci. Ali eu senti que era Deus dizendo, rapaz, as próximas gerações estão chegando, você tem que fazer alguma coisa da vida. Naquele momento ali eu estava com uns 300 quilos, aproximadamente, e dali eu comecei a emagrecer, a buscar realmente cuidar da minha vida, né? A dizer basta, a parar de fazer só o que me dá prazer e fazer o que eu preciso fazer para me manter vivo. Me recordo disso, porque eu te sigo, me recordo de você no carro. Mandando uma mensagem, Nossa, cara, mandando uma mensagem emocionada para tua irmã, né? Para tua irmã, falou assim, você falou pro seu sobrinho, olha, você já é muito amado por mim, tá aqui o seu presente, mas o titio não vai conseguir entrar porque eu não consigo sair do carro. Eu estava muito mal naquele momento, eu estava no meu ápice, estava no ápice do sobrepeso e naquele momento eu estava indo fazer a primeira visita do meu sobrinho em casa e não consegui entregar o brinquedo para ele, o presente para ele. Eu estava tão mal que eu simplesmente me sabotei e digo, olha, vamos embora, eu vou para casa. Eu voltei para casa decidido a esse tipo de... A obesidade, sim. Eu diria... houveram várias viradas de chave, mas se eu parar para refletir do ponto máximo que eu cheguei para começar de fato a emagrecer, foi aquilo ali, entre final de 2022 para início de 2023. E dali eu vim na luta. Acabei perdendo meu pai no início do ano passado, me sabotei novamente, perdi meu pai, perdi um querido tio meu, acabei me sabotando, até que na virada do ano eu já estava com 251 quilos, 252 quilos e disse, chega, não dá mais. Se eu não começar alguma coisa agora,
eu não sei o que pode acontecer. Simplesmente sei o que pode acontecer. Divide uma coisa comigo que é uma percepção que eu tenho e que eu acho que as pessoas deviam usar, por menor que seja. Divide para a galera o quanto a rede social e as pessoas ali te apoiando contribuem diariamente para a tua evolução. Absolutamente de maneira Quase 100%. poderosa, cara. Poderosa. Porque é o seguinte, Karina, é o seguinte. Quando você está sozinho, você vacila. Todos nós somos pecadores imundos. Todos. Correto? E quando a gente estava sozinho, nós sucumbimos a nossas compulsões, nossos desejos. É normal. O problema é que quando Ninguém a gente... chega a 200 quilos, a 300 quilos à toa. Isso é muito importante para a galera entender. Chegar em 300 quilos é repetir atos que o seu cérebro vai mapeando como a fonte do prazer e da felicidade. É as trilhas neurais engatilhadas ali, né? É a quantidade de vezes que você sucumbe à comida e à bebida e que o seu corpo vai entendendo que aquilo é teu estado de plena felicidade. Só que ele recebe esse drive de uma forma tão poderosa que quando você interrompe isso, o seu corpo te faz se sentir infeliz. Sem comida, sou infeliz. Gera frustração, irritabilidade, tudo. Ausência de felicidade, tristeza. Eu lembro do Fábio, o projeto que eu fiz com um advogado que era obeso também, ele falava, Renato, sem comida eu me sinto uma pessoa triste, parece que a vida não tem mais sentido para mim. E ressignificar o cérebro é repetir também a mesma quantidade de vezes da ausência da comida. Para o seu corpo olhar e falar assim, nossa, eu consigo ser feliz sem comida. Só que o seu cérebro vai ter que ressignificar isso, vai ter que remapear isso. A ideia é criar hábitos novos que nos dê prazer tanto quanto os anteriores, porque senão o cérebro sempre vai voltar para o anterior. Olha, a rede social ajuda demais. Karina, a rede social ajuda demais. Você perguntou, ajuda muito, cara. Eu criei a página de hoje. Olha que sincronicidade divina, maravilhosa. Exatamente hoje, dia 11, completa 150 dias, 5 meses que eu criei o perfil. Já tem 1 milhão de inscritos, quase. Não, quase 1 milhão, vai chegar, daqui a pouquinho vai chegar a 1 milhão. Eu acho que as pessoas estão se identificando com a legitimidade do processo. Elas olham e querem ver também a promessa muito grande, né? Você é um ótimo comunicador. Fala bem pra caramba. Você é um ótimo comunicador. Você tem características que fazem de você um ótimo influenciador, que é a comunicação e o carisma. Você trabalha com o quê? Mas eu tenho uma verdade, eu tenho rede de franquias de cosméticos, trabalho com rede de vendas há muitos anos já, então... Vendedor não. Então venda e comunicação, eu precisei explorar isso na minha vida, precisei desenvolver. Eu era gago quando eu era criança, cara. Gago. Mas hoje em dia a gente acaba se comunicando e acaba usufruindo disso, né? Dizem que o empreendedor é aquele cara que se joga no precipício e tem que construir paraquedas na descida, né? Bom, foi o que eu fiz ao longo dos... Esse moleque é bom, Renato. Boa observação, muito bom. Foi o que eu fiz ao longo dos anos e isso me forjou a personalidade que eu tenho. Tanto é que muitas pessoas perguntam... Eu já tive muitas oportunidades, Renato, de fazer cirurgia bariátrica, várias soluções que existem por aí. Eu simplesmente... eu sinto no meu coração que eu sou capaz de solucionar essa situação. Chega ao ponto, olha que loucura, mas é algo pessoal, uma decisão minha, não é para todos, mas chega ao ponto de eu me sentir em dívida com o meu Criador. Eu quero fazer esse processo, esse caminho de volta, eu me sinto capaz disso. Legal. Você entende? Eu me sinto capaz disso. Tanto é que a gente tem até movimentos sociais em volta disso, de contribuir com o mundo de acordo com que eu faça esse caminho de volta. Né? Eu já perdi aí quase 75 quilos e a cada quilo que eu emagreço eu dou 10 vezes em alimentos. Então eu perco 1 quilo, dou 10 vezes em alimentos. E faço questão de mostrar as dificuldades no perfil ao ponto de acabar me expondo de maneira extremamente, fico exposto realmente, vulnerável por exemplo, eu uso o CPAP, né? Dá um pouquinho de água, por favor. Eu não sei se eu estou ansioso, nervoso. É raríssimo eu ficar assim, mas ao lado do Cariani. Você usa o CPAP? Uso o CPAP. E daí que talvez venha o apelido Mamutinho. Porque o mamute em si, não fui eu que criei. O perfil começou com outro nome, nada a ver. E aí, nas 2 primeiras semanas, eu percebi que, poxa, naturalmente o humor sempre foi uma tônica na minha vida. Eu comecei a usar do humor e as pessoas começaram a brincar, me vendo com o CPAP, com a trombinha, e disse, esse é um mamute. Colou, é um arquétipo poderoso, resiliente, leal, adaptável. É um arquétipo de um animal que eu digo, eu vou adotar para a minha vida.
E aí o que acontece? Eu com o CPAP recentemente faltou luz. E quando falta luz, você pensa que vai morrer, né? Porque você depende... Tem de apneia? Tenho. Mas eu preciso do CPAP para poder dormir. Eu dependo desse aparelho para dormir. Sem ele eu não durmo há 10 anos. Pretendo me livrar disso e vou me livrar disso. Eu me sinto prisioneiro no meu corpo porque eu não posso fazer uma viagem sem levar o CPAP. É mais importante eu trazer o CPAP do meu lado do que eu esquecer outra coisa, pô. Celular, por exemplo. Celular. Porque celular eu me viro, arrumo outro CPAP e eu vou ter que também ir atrás, mas, pô, é complicado. Então, assim, eu exponho isso. Recentemente, faltou luz 2 vezes lá e me deu uma sensação horrível, cara, de impotência, de dependência, de... Sabe aquela revolta, cara. Dizer, cara, aonde eu cheguei, né? Aonde eu me trouxe, cara. Claro que nem todo mundo, muita gente questiona também. Pô, por que você é gordo? Teve algum gatilho emocional, alguma coisa? Ninguém não atribui. Ninguém tem como meta chegar em 300 quilos. Ninguém. Já cansei de falar. O cara pesa 80, daqui a pouco ele vai lá, pesa 100, aí ele já troca as roupas dele, já deixa as roupas largona, aí ele já começa a mudar o lifestyle dele. Se ele tinha algumas coisas que tinham algum tipo de atividade dinâmica, ele já corta. Aí o hobby dele é dentro de casa, geralmente conecta ou com videogame ou com TV. Aí ele já começa a escurecer a casa, adora uma cortininha, uma coberta, uma cama. Irmão, e comida. E aí, meu irmão, ele acorda, trabalha e durante o dia já vai pensando: o que eu vou comer à noite, o que a gente vai pedir, o que a gente vai fazer, isso, filmezinho, sériezinha, tal. Quando ele vê, ele ficou um mês sem sair de casa. Isso aí. Quando ele vê, ele ficou 2 meses sem sair de casa. Entendeu? Quando ele vê, ele já não tem mais convívio social. Você narrou a história do meu pântano escuro. Exatamente. Já não sai mais. Aí ele já... Aí o que acontece? Aí ele já esquece de coisas como namorar, fazer sexo, as coisas. Isso já não é mais uma prioridade para ele. E aí o que acontece? Como não tem nada mais que libere dopamina para ele, a dopamina está na onde? Na comida. Aí vai. E aí quando ele menos vê, ele já pesa 200 quilos. Aí quando ele pesa 200 quilos, aí ele fala assim: agora já era, amigão. Aí pronto. E acabou. Ninguém tá te vendo porque você se isolou, você se escondeu do mundo. Tem relatos de pessoas que tiram o espelho da casa. Começa a tirar o espelho da casa. O cara mora sozinho, começa a tirar o espelho da casa. Pra ele não se ver, não. Ela fala: meu Deus, olha como é que eu tô. Não tira espelho. Tira espelho. Renato, eu moro na praia. Se eu abro a janela, eu vejo o mar. Meu Deus. E eu não via o mar. Eu não abria a janela para ver o mar ao longo de mais de um ano. Eu fiquei 1 ano sem abrir a janela. Treva. Cara. Eu estava preso no meu próprio corpo, aprisionado, até minha mente estava aprisionada. E agora tudo é fácil? Por exemplo, comida, aplicativo. Só pedir aplicativo. Antigamente, você pelo menos tem que ter o número do restaurante, né? Tinha um esforço mínimo. Agora não, é um botãozinho. E olha, a compulsão é tão louca que eu já me peguei ao longo dos meses, né? Já peguei assim com o aplicativo iFood e peço ou não peço. E fico assim 10 minutos em estado de luta contra mim mesmo. Pedi ou não pedi. Você já pensou que tão quão louco é? Parece um viciado. Mas é um viciado. Não existe. A comparação é essa. É uma compulsão. O viciado, de toda forma, ele também tem uma caminho neural de compulsão para aquele vício lá dele. Cientificamente falando, comida não vicia, porque ela não tem as mesmas vias metabólicas de liberação de hormônio por receptores como uma droga. Só quem é obeso para poder virar e falar assim: vicia, velho. Vicia porque eu luto contra o negócio. Não, a comida em si, vamos lá, cientificamente talvez a comida em si não tem esses receptores, mas o prazer da comida faz o cérebro criar essa rede de hábito que vira compulsão. Dá na mesma no final das contas. Vira. É uma espécie de vício, não adianta. E assim, não é fácil. Eu vou cair, cara. Eu não me proponho a ser eu sou um cara que eu vou cair. Agora, a diferença com a rede social é que antigamente, era o que eu estava querendo dizer no início, você sozinho, você cai e fica um dia caído, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos. Com a rede social, você cai um dia, no outro dia, você já está animado, porque tem pessoas lá mandando mensagens para você, não é? Incentivando. Então a rede social... Dizendo que estão no processo motivados por você. Aí você se sente responsável por elas. Total. Caramba, o cara tá perdendo peso por minha causa. Se eu parar, ele para. E aí? Cariane, eu tive mensagens, cara, de arrepiar. Tive mensagens de pessoas que, por exemplo, o vídeo que mais bombou no canal chama Refém da Comida. Ele tem uns 40 milhões de views nas 2 redes.
Esse vídeo a gente postou na sexta-feira, milhares de mensagens chegaram. Eu acessei uma mensagem de uma moça lá, cara. E a mensagem da moça era: eu tava com uma faca na mão, tinha escrito uma carta para minha família e tava pronta para fazer aquilo. Eu me arrepiei todo, cara. Eu me arrepiei todo. No outro dia, eu mandei minha mensagem para ela, orei por ela e mandei ela falar comigo no WhatsApp. Mas olha que loucura. No outro dia ela manda mensagem para mim no WhatsApp, ela era gordinha também, estava engordando cada vez mais. Há 7 meses ela perdeu um irmão, que também era gordinho. E o apelido dele era Mamute. Ali eu entendi que estava acima do Júlio, né? Estava acima... Propósito. Que você está no peito aí escrito. Eu finalmente encontrei algo que entendi o porquê. Eu já tive tantas oportunidades de ter solucionar isso antes e não solucionei. Eu acho que eu precisava passar por isso e estou disposto a passar por isso. É por isso que eu estou aqui, inclusive, para adquirir o máximo de conhecimento possível. Eu não vim te pedir nada, só conhecimento, informação. E motivação. E pronto, já está valendo demais, cara. Cara, é muito legal ver um cara com a tua energia, porque essa energia, muitas pessoas hoje que estão presas no seu próprio corpo e nos seus hábitos, elas não conseguem ter. E quem sabe, essa energia que você emana tão poderosamente, não vá através desse vídeo nas pessoas, para as pessoas falarem assim: caramba, velho, preciso mudar, velho, preciso mudar. Como é que está a sua atividade física? Natação. Eu ainda não Mobilidade, iniciei... né? Como? Por conta de mobilidade, né? A natação é o esporte mais fácil para uma pessoa com a tua composição corporal realizar, porque não tem impacto. Exato, tem o impacto da gravidade. Sustentar uma carcaça de mais de 200 quilos não é fácil, né? Imagina ainda botar mais peso em cima, se não for muito bem orientado com profissionais como vocês, Lesão. é um risco. Por isso é que eu não me aventurei. Mesmo tendo bons profissionais na minha cidade, não me aventurei. A fase inicial é piscina, água, mas quero muito em breve, provavelmente já nos próximos semanas, iniciar o processo de musculação. E como é que está a sua alimentação? Um dia típico que você foi 100%? Muito mais focado na proteína animal. Você acorda pela manhã, por exemplo, como o quê? Olha, geralmente o que eu faço de manhã, a mamutinha disse: não, mas isso aí é calórico. Eu tomo iogurte grego. Né? Bota umas castanhazinhas, uma frutinha, às vezes faz uma tapioca, um ovinho, né? E vou fazer minha natação. Costumo almoçar salada, proteína, e depois eu vou jantar uma sopinha, alguma coisinha mais focada também na proteína. Calorias. Isso. Porque assim, quando eu venço é isso aí. vou dividir uma coisa contigo. Você sabe que para você, o processo de emagrecimento não significa comer 900, 800 calorias, porque sua taxa de metabolismo basal é muito alta. Sim. Existe uma equação para a taxa de metabolismo basal de pessoas obesas. Se você é uma pessoa obesa e quer saber qual é a sua taxa de metabolismo basal, quantas calorias você precisa para se manter vivo, não é a equação de Harris-Benedict. Eu vou deixar, entendeu, aqui descrito qual é a equação adequada para pessoas obesas, e aí nessa equação você consegue determinar a sua taxa de metabolismo basal, uma equação especial. E você sabe que você é um cara que provavelmente sua taxa de metabolismo basal deve nortear entre 2.500 a 2.700 calorias. Não sei não, mas você está dizendo, eu acredito, né? É muito alta. Então, ou seja, racionar comida para você, mesmo sem atividade física, já faz você perder muito peso. Sim. Porque o esforço físico para se movimentar é muito grande. Uma certa vez eu li uma história de um homem, acho que isso aí faz mais de quase 100 anos, mas ficou relatado, né, que apenas com jejum, sem exercício, ele perdeu algo em torno de 180 quilos. Parou de comer. É? Eu vi essa história, não sei se é verdade. Líquido, né? Só que tem uma coisa, o risco à saúde é muito grande. Não, ninguém está sugerindo isso, né? Estou dizendo que realmente... Não, o risco à saúde é muito grande, porque a ausência de alimento no sistema gastrointestinal, mesmo que você suplemente com vitaminas e minerais, a ausência de alimento gera uma série de disfunções metabólicas, porque a usina precisa continuar trabalhando. Você é uma usina. O que ela precisa trabalhar é em modo economia. Sim. Ou seja, muita fibra, poucas calorias, mas elementos para que o sistema digestivo trabalhe, até para facilitar a aceleração do seu metabolismo.
Então, eu acho que esse é o jogo. Medicação. Você tem alguma medicação que controla a tua ansiedade ou algum análogo de GLP-1 como o Ozempic, Mounjaro? Não. E por que não? Eu venho tomando um pouco de glifagem que é para não deixar a insulina subir. Tudo bem. Glifagem não colabora em nada no processo de emagrecimento, praticamente. Olha, Cariane, para você ter uma ideia, é interessante esse ponto. Em 2021 eu coloquei um balão gástrico, tá? E explodiu o balão no meio da minha barriga. Eu comia tanto que eu forcei o balão e explodiu na minha barriga. Você explodiu o balão. Explodiu o balão. Ou seja, o cérebro estava tão hackeado Totalmente. que não era uma questão de sentir Saciedade. porque o estômago estava cheio do balão de ar. Eu costumo brincar que o gordo profissional, o gordo que disputa a Copa do Mundo igual eu, não é um gordo amador. Não se trata de fome. Gordo pro, não se trata de fome, cara. Não se trata de algum produto que vai te ajudar a não ter fome, porque não comemos por fome exatamente. A gente come por uma compulsão. É o fato. Tá? Eu estou falando de níveis muito elevados de compulsão. Pessoas que chegaram a esse tamanho. Então, ano passado, por exemplo, eu engordei 50 quilos usando todas essas injeções que você possa imaginar. Eu também não me ajudava. Eu usava e comia. Mudava comportamento. E consegui engordar mesmo usando estas injeções. Mesmo sem fome, porque eu não como por causa de fome. Eu como por outros gatilhos. Então, assim, quando eu decidi criar a página, talvez se eu usasse isso, irmão, eu sei que muita gente usa, mas talvez se eu usasse isso, seria mais rápido. Mas eu me propus, do fundo do coração, me propus a ser constante e que se for um pouco mais lento, não tem problema. Porque eu não quero emagrecer por um tempo. Eu quero ficar magro para sempre, eu quero ficar saudável para sempre. Eu moro em Recife, tem Fernando de Noronha, que é de Pernambuco, né? Eu não consigo chegar em Fernando de Noronha com uma lancha. Uma lancha, ela é rápida. Muitas vezes eu quis ser uma lancha, chegar rápido no lugar. Hoje eu prefiro ser um veleiro. Até maremoto vai acontecer, eu vou me ajustar, vou me adaptar, mas eu tenho um norte, eu sei que eu vou chegar, por mais que leve mais tempo. Então, hoje eu decidi não usar, eu não faço bariátrica, não é que eu não queira, eu conheço pessoas que já fizeram e deram certo, mas conheço pessoas que fizeram também não foi tão legal. Eu entendi sobre a bariátrica, eu entendi, cara, e você trouxe uma visão fantástica. Você acha que de alguma forma você tem que passar por isso, até por uma gratidão à vida. O meu eu caso. fiz isso comigo, eu vou desfazer isso. Seu. Eu não digo Respeito demais. Você não está dizendo que quem faz bariátrica é fraco. De tal maneira, irmão, que um dos depoimentos mais curiosos que eu recebi na página até hoje, mesmo eu deixando claro que eu não quero fazer bariátrica, foi uma pessoa que disse: Júlio, você fala de forma tão sincera e assim leve em relação a esse processo, que eu decidi bariátrica que eu vendo você. Porque eu não digo que eu não condeno. Não, nem pode o importante é você se manter vivo, não importa como. É se manter vivo para honrar o propósito que o Criador tem para você nessa terra. Isso é importante. Não importa como você vai se manter vivo, você tem que se manter vivo. Eu sei que eu consigo emagrecer. Quando eu digo emagrecer, não é emagrecer os 200 quilos, né? Mas eu sei que eu consigo, afinar. Emagrecer no sentido assim, Você se vê lá na frente. Eu me vejo. Eu me vejo com o corpinho aqui, ó, do Cariana. É isso. Eu tenho uma foto, Cariane, eu tenho uma foto, depois eu vou mandar pra você. Eu tenho uma foto, meu rosto e um corpo tá completamente sarado. E vou te falar, né? Pode ver, ele é boa pinta pra caramba. Cabelinho, olhinho claro, o rapaz é boa pinta. Imagina ele, magrão. Fala bem. Não, fala bem. Imagina ele ali pesando 100 quilos. Imagina lá com 100, 110 quilos. Então é isso, irmão. Eu realmente decidi ir para um caminho talvez um pouco mais lento. Porque assim, na verdade, esse mundo que a gente vive hoje da agilidade, das distrações, do TDAH, todo mundo quer tudo rápido. E o gordo em si quer. Primeiro que o gordo só faz o que quer. O gordo tem essa característica. É ou não é? Você conheceu vários. Só faz o que quer. É ou não é? O gordo só faz o que quer e quando quer. É uma característica da compulsão alimentar. E eu entendi, porque muitas vezes eu quis ser rápido, cara, e muita gente usa essas injeções, essas coisas, justamente para ter um resultado. Sair da inércia, porra, é legal, é difícil sair da inércia, ajuda a sair da inércia, não é? Mas o gordo já quer acelerar 300 por hora. Ele quer resolver um problema que ele demorou 15 anos para criar em 3 meses. Rapaz, o metaverso entrou, Júlio com Júlio. E aí, Julinho? Mamute, como é que você tá? Prazer em conhecê-lo, irmão. Prazer. Seja muito bem-vindo. Uma honra estar aqui, mas prazer eu tenho com a Mamutinha, não com você.
Com você é satisfação. Só satisfação, então. Tá. Unicamente. Satisfação imensa. Unicamente. Estar na sua presença. Tiozão, bom dia. Bom dia. E aí, meu querido? Estamos aqui conversando, eu explicando a opção que eu venho fazendo por não... Embora eu já tenha adotado vários métodos de injeções e tudo mais no passado, eu decidi fazer um processo mais árduo, mais longo, mas que eu sei que eu vou me adaptar a esse estilo de vida. Porque a maioria das pessoas que toma, geralmente, as injeções, até mesmo recorre à bariátrica, vou tomar e resolvi o problema. Tanto é que as estatísticas mostram que as pessoas voltam, ou não volta? Na maioria não volta? Volta. Então, 43% pelo menos volta. é isso aqui os números e a indústria diz, né? Eu acho que é mais, sinceramente. E mesmo assim, ó, Mas para sair da inércia, eu acho excelente. Perfeito, falou inércia, minha visão, perfeito, falou tudo. A minha visão, ô Júlio, contigo é assim. Você fez algo que eu e o Júlio, a gente sempre insiste nas pessoas, que é a tomada de decisão. Você tomou decisão. E como é que é tomar decisão? Não é querer emagrecer. Querer todo mundo quer. Não é querer emagrecer. É decidir Ter coragem. emagrecer. Querer e decidir são coisas diferentes. Querer é o desejo. Todo mundo deseja ser rico. Até o cara mais simples fala assim, meu irmão, quer trocar casa? Pô, cara, quero. Entendeu? Desejar é você transformar isso num propósito da tua vida. Sim. Hoje, tá claro, você, vendedor, trabalha com franquias, profissional, tem um propósito. O propósito é mudar o teu corpo, recuperar a tua saúde, porque os seus exames de sangue pode dizer que você não tem problema nenhum. Você não é uma pessoa saudável. Uma pessoa que pesa 250 quilos não é uma pessoa saudável. E por muitas vezes eu Se menti pra você se orgulha do seu exame de sangue zerado e fala, eu tô gordo, mas olha meu exame de sangue não é significado de saúde. Existem outros impactos da obesidade que vão além do exame de sangue. Você é obeso mórbido, você tem acima de 35% de percentual de gordura, eu sei do que você vai morrer. Você vai morrer disso. Como? Morrer disso. Não tem como. Se não for num acidente de trânsito, em algo que interrompa o ciclo normal da sua vida, você vai morrer disso. Ah, eu morri de diabetes, fruto da obesidade. Ah, eu morri de pressão, de pressão alta, fruto da obesidade. Eu tive infarto, fruto da obesidade. Você morreu disso. Você já escolheu a tua causa-morte. E ela vai ser precoce. Ela vai ser precoce. E eu menti muito pra mim ao longo dos anos. Uma das mentiras que eu contava pra mim mesmo, porque também o gordo é especialista em contar história, né? O gordo é profissional na história. E as histórias... Conta mais história que pescador. Pô, muito mais. E ele acredita em todas. Ele mesmo acredita em todas as histórias que ele conta. Ele inventa a história e ele acredita na história. Ele inventa Ele chega no nutricionista, ele vira e fala assim, eu fiz a dieta inteira e não deu certo. E ele acredita. Vagabundo não fez, velho. Então, eu acredito. Uma das mentiras que eu contava pra mim mesmo era essa. Meus exames de sangue tá tudo ótimo, eu sou um gordo saudável. Um dia eu faço, um dia nunca chegou no calendário, né? Não. E o preço das articulações? Como é que fica a sua estrutura óssea? E o esforço do coração para distribuir sangue para um homem desse tamanho? Quanto que ele vai trabalhar? E aí você vai reduzindo a vida útil desse organismo. É exatamente isso, não tem como, cara. Nível inflamatório Quantos do anos seu você tá? corpo. Eu cheguei a... 34. Eu cheguei a pensar numa historinha que uma vez me falaram. Me digam se é verdade ou não. Eu tô com esse peso, meu coração, ele é forte, ele bombeia bastante, né? Ele gera hipertrofia. Quando eu emagrecer, em breve, ainda mais com a ajuda de vocês me dando feedbacks, meu coração, vou ser um magro com coração forte, vou ter mais disposição, ou é lenda isso? Você ainda é jovem e com a fé de Deus ele não vai ter nenhum impacto. Mas se o seu coração hipertrofia demais, Fica fruto grosso. de um esforço tremendo, essa hipertrofia vai enrijecendo as paredes e ele perde a maior capacidade dele, que é a contração E ele fica fraco. peristáltica, Eu já achava porque que ele isso aqui era fica um rígido. Então, ó, em vez de, por exemplo, você sabe que o coração ele é igual um pano que se torce. Ele, na verdade, a gente no desenho animado a gente fala que é assim, mas não é assim. Ele faz tchum 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 tchum, aí ele perde isso e aí começa a sobrar sangue dentro do coração. Ele não consegue esvaziar completamente nem chega novamente. Ou seja, aí o você preço- começa a ter problemas de
distribuição sanguínea e você começa, nesse residual de sangue que fica ali dentro, começa a ter problemas também. Aí forma o coágulo, pumba, infarto. Lá vai, toque em mim não, quando eu falei isso Não vai acontecer. Eu quero viver, meu irmão, eu quero viver muito, cara. Vai viver, Acontecer vai isso não, porque viver. Deus está contigo e você Eu tenho toma muitos decisão. sonhos, eu quero dançar forró, eu quero andar de motorhome, viajar o mundo. Rapaz, Você quer ter um mamutinho? quero vários mamutinhos. O sonho da minha vida, eu dizer, pô, zerei o game quando eu estiver na minha fazenda, sabe, com um bocado de mamutinho, e eles disserem entre eles, e eu souber disso, olha, papai fez o que precisava fazer para viver a vida dele, e não Pra apenas tá o que ele aqui, desejava, pra tá aqui. e não apenas o que queria. Porque todo homem que faz apenas o que quer acaba se torna preso pelo próprio prazer, né? E o papai mudou a vida de milhões de pessoas através do processo de emagrecimento dele. Isso é mais bonito ainda. É mais bonito. Não está no meu sonho de essência, mas se isso acontecer, que seja feita a vontade de Deus, né? Não, mas é exatamente isso que vai acontecer, cara. A sua vontade, a vontade que você tem de mudar, vai fazer com que outras pessoas que pensam muito como você, é muito importante você tá abrindo o jogo como ele realmente é. Porque você tá falando as verdades que um gordo tem dentro da realidade da vida dele, que nem Sem todas as desculpinha, pessoas sem conhecem, vitimismo, né? Sem vitimismo. Então isso vai abrir a cabeça deles, eles vão chegar um momento que, cara, eu vou fazer também. Se ele conseguiu, eu vou conseguir. Júlio, esse escurecimento na nuca aqui, Já é ele característica de pré-diabetes. é característica de pré-diabetes, sabia? É o pré. Eu não estou no diabetes, é um pouco de Vem cá, assim, ó, mostra aqui. Que é. Tá vendo, ó, pro pessoal, quem tem esse escurecimento aqui da nuca, que dá a sensação... Não é grude que não, seja- tem certeza? Que seja apenas... que acha que é sujeira, ou mesmo não sujeira, mas o fato de ficar isso, segundo alguns médicos, isso aqui é indícios de pré-diabetes. Que é normal para uma pessoa no tamanho... Tanto é que eu tomo um glifagizinho, é o único fármaco que eu tomo é esse, que é para dar uma tomar. controlada na... Sabe uma coisa que me assustou demais em relação a isso aí, diabetes e tal? É porque eu escutei falar que a diabetes, tem estudo já apontando isso, que ela vai queimando, deteriorando a sensibilidade externa do corpo, as pontas do corpo, dos órgãos, incluindo o mamutinho lá de baixo, né? O carianezinho, o Julinho, A trombinha. a trombinha. Então, ou seja, a diabetes, eu não sei se é fato, mas você vai perdendo a sensibilidade, cara, por causa da diabetes. Eu não vou responder isso que eu não sei. não cabe a nós. Eu não sei. Mas o que eu sei é que ela vai comprometendo cada vez mais o seu sistema circulatório. E a sua cicatrização. Mas é um excelente gancho para fazer o cara correr. A não. perda do Tu vai ficar broxa, tu vai ficar broxa. fica. Isso eu sei porque a maioria dos diabéticos tem problema de ereção. É? Tem. Entendeu? Eu não vou dizer para você qual é a via fisiológica, mas eu sei que tem por ouvir. Agora, o retorno venoso começa a ser comprometido. E aí o que acontece? É muito comum em casos de pacientes diabéticos, amputação de membros. Sim. É perder pé, Por partes. perder... Fatiando. Mas é maior, né? perder pé, aí perder... Vai perdendo, vai amputando. Ah, por falar em amputando, depois tem que mostrar ele, né? Depois eu mostro ele. Mostrar o quê, rapaz? Não, eu tava ontem com um cara que não tem nem braço nem perna. Eu já vi. Já viu? Aí ele disse, mostra depois um vídeo pro Cariani, que malhar a gente normal é fácil, eu quero ver malhar esse. Esse cara é Bravo. brabo. Qual o nome dele mesmo? É o Marcos Rossi. Marcos? Rossi. Marcos Rossi. Ele Eu só já tem vi um braço, vídeo. não é? Um pedaço. Não, esse não tem. Ele só tem o tronco. Só o tronco. Júlio, eu ainda não... a gente tem que trazer ele aqui para conversar com ele. Ele tem essa região amputada e essa região... E ele malha, ele faz musculação. Ele tem um cotozinho aqui bem pequenininho, bota um negócio e fica... Então ele consegue ali através, ele tem articulação ainda do ombro. Movimentação de escápula só, Júlio. Escápula. Ele só faz isso aqui, ó. Eu fiz um vídeo Só com movimentação ele. de escápula, ele não tem membros. O vídeo... Não tem membros. O vídeo nem foi... inferiores nem superiores. Só tronco. É assustadoramente Ou seja, ele não tem articulação. corajoso Só da da parte coluna. dele encarar a vida com a alegria que ele encara. Meu amigo, eu fiz um vídeo com ele. Conta qual é o problema dele? Eu fiz... É nascença, né? acho que é. Eu fiz um vídeo com ele, que ele pula na piscina. E nada. Inacreditável. O vídeo tem 130 mil compartilhamentos. Aí você vai me deixar depressivo, porque eu não consigo fazer isso. Não, nada, cara. Fogo, né? Ó, pra você ver como as Eu coisas são. cheguei a 300 quilos e nada. Você nada com Nada, 300 quilos? nada. Caramba, bicho. Nada, sim. Eu sou um merda. Mamute, Eu troco.
Nós vamos... Quer trocar a shape? Eu troco. Vamos botar um desse em você. Promete? Prometo. É só você querer. O pensamento é a força criadora. E tudo que você quer, você consegue. Mas você tem que querer de verdade. Isso nós provamos a nossa vida inteira. A gente sempre batalhou pelo que a gente quis. E você também tem esse direito. Só que cabe você mesmo acreditar. Tá decidido, irmão. Então, Mutinho. tamo junto. O que eu vou pedir agora? Eu vou pedir pro Júlio... Se você pedir pra andar pelado correndo, eu ando. Pode, fica à vontade. Eu vou pedir pro Júlio gerar uma experiência com você com a academia, porque hoje o esporte dele é natação. Sim. E ele teve uma escolha inteligente, porque ele pensou nas suas articulações. Sim. E ele tem medo da questão da infraestrutura. Mas eu vou lançar um desafio por uma boa academia em Recife e um bom personal trainer que esteja disposto conosco a dividir essa estratégia e dar aula de personal para o Mamute 3 vezes por semana para ele fazer musculação junto com a natação. Se você tem uma boa academia em Recife e você é um ótimo treinador e quer dividir conosco isso, você vai chamar aqui, ó, esse Instagram, CTRC inbox, mandar uma mensagem pra gente dizendo qual é a sua proposta pra gente trazer esse cara pra musculação, para acelerar o metabolismo dele. Hoje você vai ter uma experiência com um dos maiores treinadores do mundo, que é o Júlio Balestrinho, eu vou estar junto. Com esse nome o cara tem que ser bom, né? É bonito, né, velho? Nome de imperador, pô. Nome de imperador. Tem uma experiência, e aí, nessa experiência, eu quero que ao final do dia você fale para mim, ao final do treino você me diga. Ah, bom, pensei que ia durar o dia todo. Meu Deus. Não. Uma hora e meia já é o suficiente. Tamo junto. Bom, pessoal, então é isso. Vocês conheceram o Mamute, um pouco da história dele. No próximo vídeo com ele, nós vamos ter a experiência do treino, que eu expliquei aqui. Só que, junto com o treino, ele não sabe. Mas ele vai ter uma surpresa. E que eu tenho certeza que vai emocionar ele. Tá bom? Se você puder, deixa seu comentário aqui sobre o que você achou desse vídeo. O que você acha desse nosso novo projeto aqui no canal, que ele ainda não sabe. E se você está disposto a, assim como os outros projetos, a acompanhar de perto a história desse guerreiro tão divertido, tão bom-humorado, tão inteligente, tão comunicativo e que provavelmente vai poder ajudar muitas pessoas no seu processo de emagrecimento. Comenta aqui. Valeu.